Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos ver se tudo está funcionando. Vamos esperar os camaradas chegarem. Já está aparecendo aqui no grupo. Boa noite para quem está chegando, quem está acompanhando. Vamos esperar só mais alguns segundos para mais pessoas chegarem. Espero que todos estejam bem nesse fim de ano caótico. Boa noite, boa noite. Bom, para quem não me conhece, primeira vez que a gente se fala, meu nome é Elton Rodrigues, eu estou ali junto com outros moderadores, tocando o grupo, né? Esse grupo, Espiritismo para o Povo, e hoje a gente sentiu a necessidade de chamar vocês para uma conversa, né? Por conta dos acontecimentos aí recentes, ou não tão recentes, em torno do tema de hoje, né? Um debate aí sobre... Acaba sendo um debate sobre sexo, identidade, gênero, enfim, todos os desdobramentos a partir desses temas. E, para isso, eu convidei 2 camaradas para a noite de hoje, para conversar com vocês, conosco, que é a Mônica Lanes, uma grande amiga, e também o Tiago França, que é um grande amigo, tá? Ambos estão no grupo, mas também estão em outros grupos, em outros projetos, dentro e fora do Espiritismo. Então, eu gostaria de convidá-los agora. Vou chamar aqui a Mônica, vou chamar o Tiago. Sejam bem-vindos. Muito feliz em tê-los aqui para essa conversa e muito obrigado por aceitarem o convite, assim, meio que de forma a jato, né? Porque a gente pensou nessa conversa hoje à tarde, né? E eu convidei os camaradas e eles prontamente aceitaram. Então, muito obrigado aí pela conversa. Bom, eu queria muito que vocês se apresentassem inicialmente para as pessoas conhecerem um pouco vocês. Por favor, Mônica. Então, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Mônica Lanes, sou assistente social, sou professora do curso de Serviço Social, sou espírita há bastante tempo, sou militante do campo da esquerda, sou comunista, e eu acho que, apesar do convite ter sido assim, bem na hora, né, no dia, mas eu fiquei feliz com a oportunidade, porque eu acho que a gente precisa realmente conversar sobre alguns assuntos, né? A gente precisa tirar alguma poeira de cima do assunto, que é um assunto muito sério, muito importante, e que a gente não pode deixar como está. Eu acho que precisamos tratar de várias temáticas. Essa é uma delas, né? Na minha apresentação, eu quero dizer primeiro, ainda, né? Viva a vitória das mulheres argentinas que conquistaram a legalização do aborto nesse dia de hoje. Estou muito feliz por elas, com todas as mulheres aguerridas, vitoriosas, corajosas, que enfrentaram o patriarcado na Argentina. Não venceram, né, porque não se vence o patriarcado assim, né? Mas é uma vitória e não pode ser negada essa vitória. Fico muito feliz, e feliz da gente estar tratando desse assunto no dia de hoje também. Então, parabéns às mulheres argentinas, né? E que sirva de inspiração para as mulheres brasileiras e latino-americanas como um todo. E é um prazer estar aqui com o Tiago França, que nos conhecemos hoje à tarde. Perfeito, Mônica, obrigado. Tiago, por favor, uma
uma apresentação sua aí. Boa noite, né? É um prazer estar com vocês falando dessa temática que muito me agrada. Sou enfermeiro obstetra, há 15 anos nessa labuta aí do parto humanizado, há 15 anos na assistência direta ao parto, trazendo o protagonismo da mulher ao processo fisiológico que é dela, e não é do médico, não é medicalizado. Sou mestre em enfermagem. Hoje tenho trabalhado com a população trans no que tange ao parto. Tenho assistido... Quando eu falo assistido, gente, é o antigo fazer, tá? Porque eu não digo mais que eu faço o parto. Que quem faz o parto é a própria pessoa. Eu dou assistência, então eu assisto o parto. Então, eu tenho assistido o parto de homens trans, e isso, para mim, tem sido uma desconstrução muito grande do que vem a ser obstetrícia, do que vem a ser ginecologia, porque eu tenho cuidado também de pessoas não binárias, tá? Pessoas que menstruam, que não se classificam como mulheres, e está sendo muito difícil a gente enquadrar nessa sociedade. Então, eu estou nessa labuta aí junto com eles. Sou servidor público da Fiocruz, sou enfermeiro obstétrica da Fiocruz, e eu vou caminhar meu doutorado pela população trans. Maravilha, Thiago, maravilha. Eu já não vou falar mais nada, eu vou sair aqui e vou ficar acompanhando vocês conversarem, já vou pegar meu caderno aqui para anotar o que vocês forem trocando aí. Com certeza será rico para todos nós. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, e eu estou aqui tocando a parte técnica da apresentação, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Bom, gente, a gente se organizou. Thiago... Pode falar, Mônica. Não, era só um cumprimento de brincadeira. Pode seguir. Pode falar, pode brincar. Estou dizendo que você toca o barco. Bom, a gente se organizou de uma forma que eu vou começar a falar, né? E vamos falar sobre o que vem a ser sexo, identidade de gênero e sexualidade, tá? Vou até fazer uma correção nesse texto. E é importante a gente definir isso, porque na época de Kardec não existiam essas expressões. Então, a gente não pode cobrar de Kardec... Por que Kardec não falou de identidade de gênero? Por que Kardec não falou de sexualidade? São expressões que não eram dessa época, né? E os historiadores usam uma expressão que agora eu esqueci, que atemporal, não. Esqueci um termo que eles aplicam, um conceito, que é um conceito atual que não pode ser utilizado em termos passados, em épocas passadas, tá? Eu esqueci qual o nome dessa expressão. Anacronismo? É anacronismo? Não. Isso. Não tenho certeza, mas é por aí. Enfim. Anacrônico. Anacrônico não é quando não tem um tempo? Não tem, a gente que usa... Está fora do tempo. Bom, é uma assistente social e um enfermeiro discutindo. Vou chamar minha filha, que é linguista. É importante, né, a gente situar porque que Kardec, muita gente questiona, né? Por que Kardec não utilizou não perguntou sobre trans, não perguntou sobre travesti, não perguntou sobre intersex? Porque naquela época
não se havia essa discussão. Nem a palavra gay existia, né? A homossexualidade, ele era chamada de... não era nem homossexualismo, ele era chamada de... daquela cidade, sodomia, né? Os gays eram chamados de sodomia, né? Os sodômicos, sodomia. Então, isso aí eram classificações da época. Depois da sodomia, houve o entendimento que a homossexualidade era doença, onde ele se chamava homossexualismo. Esse prefixo ismo quer dizer doença, né? Então, houve um movimento internacional para se entender que a sexualidade, tá? Quando a gente fala de homossexualidade, a gente está falando de sexualidade. Homossexualismo não era doença, aonde se passou a chamar homossexualidade. Aonde esse ano, em 2021, o transexualismo deixou de existir como doença e passou a ser transexualidade. Olha só, em 2021, a transexualidade deixou de ser doença, né? Isso com muita luta, com muitos corpos expostos. Bom, quando a gente fala em sexo, a gente está falando em estrutura biológica. Então, o sexo é masculino e feminino. Vocês já repararam quando alguém fica grávida? Geralmente, a primeira pergunta que todo mundo faz é menino ou menina? Já observaram que geralmente a primeira pergunta que se faz é isso? O feto, ele nem nasceu e ele já recebe uma carga de gênero que, de repente, não é nem dele, ele nem se apropriou. E quando a gente fala de sexo, a gente tem o sexo masculino, né? A genitália masculina, né? O cromossomo lá, X, Y, e o cromossomo XX, nós vamos ter a genitália feminina. Só que nesse processo existe o intersex. É a pessoa que nasce com as duas genitálias. E hoje é visto como não doença. E existe um grande movimento das mães dos filhos intersex para ter no registro de nascimento a definição de, ao invés de masculino e feminino, ter a opção também da ambiguidade sexual. Ter esse direito de reconhecimento, né, da sexualidade. E nem quase todos não desejam a correção. E não é um número pequeno no mundo, é um número bem expressivo. Tá? Então, quando a gente fala em sexo, a gente vai se reportar ao biológico, e a gente vai estar se falando nesses três posturas. Esquece o masculino e o feminino, a gente vai ter o intersex também. E o intersex, ele vai ter a sua identidade, ele vai construir a sua identidade de gênero ao longo da vida, que é extremamente individual. Quando a gente fala da identidade de gênero, a identidade de gênero, a identidade de gênero é uma construção social, é o que a sociedade diz, o que é de homem e o que é de mulher. Como que a pessoa quer se apresentar ao mundo? A pessoa quer se apresentar ao mundo como homem ou a pessoa quer se apresentar ao mundo como mulher? E que fique uma coisa bem clara, né? A gente pode falar muita confusão assim hoje na mente de vocês, mas algo tem que ficar bem claro. Órgão anatômico
não define gênero. Não é o pênis, não é a vagina que vai definir se a pessoa vai ser homem, se a pessoa vai ser mulher. Eu, pessoalmente, eu tenho um extremo incômodo com chá de revelação, porque o rosa é da menina e o azul é do menino. Eu tenho, e já tem mulheres já que já não se sentem confortáveis com chá da revelação. Elas querem saber se o bebê está saudável, se o bebê tem 2 pernas, se o bebê tem 2 rins, se a placenta está saudável, porque para ela, se vier homem ou menina, indifere, ela quer um filho saudável. Né? Então, a gente já está tendo algum movimento de algumas mulheres já incomodadas com esse processo de chá de revelação. Ah, Thiago, você está querendo dizer que quem faz o chá de revelação está errado? Não, gente, não é isso. A mulher, o casal, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que tem que ser um processo consciente. Se ele faz um chá de revelação e ao nascer ele descobre que o filho dele é intersex, o que ele vai fazer com o rosa e o azul? Ele vai enfiar onde? Olha como as coisas não se enquadram, né? Essa situação de rosa é da mulher e o azul é do homem, isso tem que ser revisto, até porque o menino querer brincar de boneca, a boneca não é de menina, a boneca é um brinquedo, e um brinquedo é o que a criança quer brincar. A sociedade que tem que desconstruir que carrinho é de menino, que cozinha é de menina, que boneca é de menina. Se o garoto ele quer brincar, se o menino, né, ele quer brincar de cozinha, ele quer simplesmente brincar. A Mônica, como assistente social, pode até falar depois disso com melhor propriedade, viu, Mônica? Mas, e se o menino quiser brincar de boneca, não vai ser isso que vai torná-lo homossexual, porque simplesmente ele vai brincar com uma boneca. Quem está vendo a sexualidade nessa situação somos nós adultos. Né? E o brincar de boneca, inclusive, desculpa te cortar, é um ato de cuidado, né? O cuidado que, quando você está brincando com carrinho, você está brincando de dirigir, quando você está brincando de jogar, na minha época chamava birosca, né? As bolas de gude, você está jogando aquilo ali, mas quando você está brincando de boneca, você está brincando do ato de cuidar. E aí você está incutindo na cabeça das crianças, né, que o ato de cuidar é o ato da mulher, né? Que o menino não pode cuidar. E aí você vai reproduzir depois, né, as esferas de que a mulher cabe o papel de cuidar dos filhos, a responsabilidade é dela, de cuidar dos que estão doentes, de cuidar dos idosos. E aí você aparta o homem desse processo de cuidado que não é da mulher, né? É da natureza humana, um cuidar do outro por uma questão de sobrevivência, nesse caso específico, né? Como o menino, ele tem que aprender a lavar louça. E ele tem que aprender desde pequeno a brincar de cozinha. É um ato que ele tem que aprender. Ele vai naturalizar que lavar a louça e fazer comida é natural. Aquilo ali ele não vai aprender que é exclusivamente da mulher. E a gente vê muita casa espírita na evangelização com esse processo de dicotomia mesmo, né? A gente vê esse processo binário. É onde a gente tem que desconstruir esse binário. É onde muita gente na doutrina espírita acha que nós, os movimentos acadêmicos, estamos querendo destruir a doutrina espírita. Em nenhum momento a doutrina espírita disse que isso é o certo. Quem tiver que me mostre o texto dizendo que isso é o certo. Naturalizar o cuidado faz parte do homem, faz parte da mulher. Né? Esse cuidado que foi sempre inerente à mulher é porque a sociedade patriarcal sempre impôs essa situação. E a gente tem que aprender a cuidar em casa, e o processo de evangelização tem que começar a desconstruir, como a escola também tem que começar
a desconstruir esse processo. Mas a grande dificuldade vem de quem? Dos pais. Se um pai e uma mãe vê um filho escolher uma blusa rosa-choque, qual é a primeira atitude, muitas das vezes deles, como eu já presenciei? Essa blusa é de menino, você vai virar viado? A preocupação deles é essa. E não é isso que vai virar, porque ele é ou ele não é. Porque não é uma questão de opção, né? Quando a gente for entrar lá em sexualidade, é um erro muito grande que se fala, já escutei palestrante muito bom falar em opção sexual. Gente, opção sexual não existe, porque ninguém nasce e fala, ninguém opta. Eu quero ser hétero, eu quero ser bi, eu quero ser pansexual, eu quero ser homossexual. Já é uma orientação da pessoa, né? Porque ninguém nasce querendo sofrer preconceito, porque o homossexual ele não pode andar de mão dadas na rua como um heterossexual. E não vem dizer que isso é saudável, porque não é. Isso é um processo de orientação. E a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de sexualidade. A homossexualidade ela sempre é invadida de uma forma muito desrespeitosa. Se vocês repararem, o heterossexual tem a sua vida sexual muito preservada. Ninguém pode tocar na vida íntima do casal hétero. Mas no casal homossexual, todo mundo quer se meter com quem a sapatão dorme, com quem o viado dorme. A vida íntima deles se torna pública sem o direito deles de perguntar a eles se eles querem. Isso é uma invasão que isso traz marcas para a pessoa psicológicas que a gente não sabe até onde isso pode marcar. Isso falando de sexualidade. Para a gente confundir um pouco mais agora, quando a gente fala de identidade de gênero, Simone de Beauvoir, lá em Paris, ela já dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher. O que ela sempre quis, o que ela quis dizer com isso? Ninguém nasce mulher. Ela aprende a ser mulher, né? Torna-se mulher. A identidade de gênero é uma construção social. É a maneira... Se a gente está no meio de espíritas, a gente pode dizer assim, é a maneira como o espírito encarnado quer se apresentar na sociedade. É como a pessoa humana, independente do sexo que ela nasceu, aí vai, depois a gente vai chegar na orientação sexual. Ela queira se apresentar na sociedade. Aí o que vem a ser cisgênero e o que vem a ser transgêneros? O cisgênero é a pessoa que tem a apresentação social de um gênero que coincide com um gênero que foi designado ao nascer. Se o feto é masculino, né, XY, e ele cresce, e ele quer se apresentar como um homem para a sociedade, essa pessoa é um cisgênero. Eu sou cisgênero. Você é cis, né, Mônica? Eu sou cisgênero. E as pessoas têm que parar de se ofenderem quando as pessoas perguntam, você é cis? Como parece que estivesse ofendendo, né? Como trans fosse uma coisa ofensiva a pergunta. Eu já fiz essa pergunta de propósito, viu, Mônica? Só para poder dar essa deixa. Agora, o transgênero. Quem são as pessoas transgêneras? São aquelas pessoas que se apresentam à sociedade com uma apresentação diferente ao que foi designado ao nascer. Tipo, eu nasci com a genitália masculina.
Isso não me torna homem. É a genitália masculina, XY. Mas, ao meu desenvolver, né, ao desenvolvimento humano, a infância, a adolescência, eu me identifico, eu quero me apresentar, eu quero viver como mulher. Isso vai me fazer uma pessoa transgênera. Transgênero é um conceito hoje, gente, guarda-chuva. Por que eu digo que é um conceito guarda-chuva? As travestis estão dentro desse conceito. E por que eu tenho tanto carinho de falar da travesti? Primeiro que eu cuidei de muitas travestis. Quando a gente pensa na palavra travesti, o que vem... Vamos ser bem sinceros, né? Não dá para a gente discutir aqui, mas quando a gente lembra, né, fala da palavra travesti, o que vem na nossa mente? Não vem prostituição? Profissional do sexo? Por que da travesti só sobrou essa opção? Porque ela não teve opção de mercado de trabalho. Então, hoje nós temos professoras, né, como tem no Rio Grande do Norte, uma professora doutora em educação travesti, isso é motivo de resistência. Na UERJ, uma professora mestre travesti em educação, isso é motivo de resistência. Por quê? A academia, ela tem o seu preconceito e ela acha que uma travesti vai sujar o nome da instituição. Agora, imagine uma travesti dentro de uma instituição religiosa. Uma religião que já tem o sexo como pecado. Se ele já olha para a travesti, ele já vai olhar condenando, achando que ela é o quê? Profissional do sexo. Nem perguntou a ela qual é a profissão. Já está julgando que ela é prostituta. E se for, é um problema dela. É de onde ela tira o dinheiro. Perguntaram para ela se ela teve opção de uma outra oportunidade. Perguntaram para ela se ela teve chance de entrar na escola, porque há várias travestis que foram expulsas de colégio. Elas foram proibidas de estudarem. E muitas travestis queriam chegar à universidade, queriam se profissionalizar, só que a sociedade a impediu. E ela precisava sobreviver. Então, o que sobrou para ela, para a sobrevivência, foi ser profissional de sexo. Quando a gente lida com elas, a gente vê o quanto que é sofrido a vida das travestis, né? Aí vão me perguntar, Tiago, quem é travesti? Travesti é a pessoa... Vocês vão reparar muito que eu uso a expressão pessoa, tá? É o que a gente tem que aprender a lidar. A gente está lidando com a pessoa humana. Esquece gênero. Eu não tenho que tratar a mulher e o homem. A gente está lidando com a pessoa. A pessoa nasce com a genitália masculina. Ele não se identifica como homem. Na verdade, a travesti é uma mulher. No entanto, ela coloca a mama, ela tem um nome social que tem que ser respeitado em qualquer instituição religiosa, porque é lei. Não respeitar um nome social é crime, tá? E agora, a travesti, ela não tem problema em tirar a genitália masculina. Ela não tem uma disforia, né? O que é uma disforia? É um conceito da área de saúde, né, da psiquiatria, onde a pessoa tem um extremo incômodo com aquele órgão. Por exemplo, tem alguns transgêneros que precisa tirar o útero porque ele tem uma disforia com o útero. Então, a indicação da esterectomia é a disforia. A travesti, ela não tem uma disforia com o pênis. Ela tem uma relação
saudável. Essa é a travesti. A transgênero é a pessoa que fez a redesignação do sexo. É a que vai tirar o pênis e vai reconstituir a neovagina. Agora, tanto a travesti quanto a pessoa transexual, elas são transgêneros. Tá? E o nome social dessas pessoas tem que ser respeitada em qualquer esfera, em qualquer instituição, seja religiosa, seja de saúde, seja educacional. Aí vão falar assim, mas como que eu vou saber? É muito simples, gente. Lidar com a pessoa humana não precisa de tratados. É só a gente chegar para a pessoa e falar assim, qual é o seu nome? E ela vai falar, meu nome é Joana, meu nome é João. E é assim que a gente vai chamar. A gente não tem que pegar o documento, eu acho que o auge da crueldade humana é a gente pegar o documento da pessoa, onde está lá, João. E ela está dizendo que o nome dela é Joana. E a pessoa ficar assim, não, eu vou te chamar de João porque no seu registro, no seu RG, está João. Vocês não fazem ideia do quanto que isso traz mágoa para uma pessoa. A gente não tem noção de uma pessoa, de um universo trans, do que é elas lutarem, elas e eles lutarem pelo direito de um nome, gente. A gente está falando aqui de um universo de ser respeitado como um ser humano. Mas agora, imagine o que é um grupo ainda pedir respeito pelo nome, ou seja, pela identidade dela. Aí chega uma pessoa que se considera mais em um patamar acima dela, né? Seja enfermeira, seja médica, seja assistente social, seja um pastor, seja um padre, seja um orador espírita, seja um médium no atendimento fraterno. Quem são eles para desrespeitar um nome social? Então, todas as instituições religiosas, elas precisam receber um treinamento sobre o nome social. E muitas dessas pessoas estão já redesignando o nome. Aí já estão indo para a justiça e estão mudando o nome todo na documentação. Elas choram de alegria em ver o nome delas na certidão de nascimento. A gente está querendo... Fala. Pode falar. Você tocou num ponto assim, que é muito caro para mim, porque o assunto, né, que perpassa as nossas falas aqui hoje é a questão da transfobia, né? Talvez seja o mote principal. E eu fiquei assustada, eu confesso que eu fiquei assustada com o número de pessoas que, se manifestando sobre a transfobia, eles naturalizaram o processo. Ah, mas isso não é uma agressão. Ah, mas isso não é uma ofensa. Ah, mas o que tem? Mulher não... quem tem útero é mulher mesmo. Um processo que a pessoa, assim, eu entendo a dificuldade, que são ideias, apesar de não serem novo fenômeno, né? Mas o debate dessas ideias é novo, né? Nós estamos discutindo isso agora, deixou de ser doença há pouco tempo, como você relembrou aí para a gente, né? Então, a gente está no campo da construção social, que é novo. Entretanto, a gente precisa fazer um esforço, né, de pensar que isso é violência. A pessoa está dizendo, eu sou mulher. Aí eu digo para ela, não, você não é mulher, você não tem útero, você não menstrua, você não é mulher. Ou eu digo para ela se apresenta e diz, meu nome é Joana. Não, seu nome está aqui, é João. E eu já passei por um momento, a gente estava fazendo uma capacitação com trabalhadores espíritas, inclusive, para falar justamente sobre a questão do nome social, de que é uma obrigação legal, né, não é uma escolha.
Aí a pessoa simplesmente diz... Não é opção da instituição respeitar o nome social. Exatamente. É obrigação. Aí a pessoa diz, não, eu obedeço a lei, porque eu obedeço a lei. Mas eu não concordo. Eu acho que Deus não ficaria feliz porque foi o nome que o pai e a mãe escolheu para ela. E ainda relatou a pessoa que, além de ser espírita, ela também é uma trabalhadora da área da educação, que chamou a pessoa no ambiente escolar para dizer que fazer todo um trabalho, uma violência, porque eu acho que isso é uma violência, um trabalho de convencimento do adolescente para que ele deixasse de se reconhecer como mulher, porque aquilo ia ofender a Deus e aos pais dele, né? Então, eu acho que a gente precisa desnaturalizar esse movimento, a gente precisa dizer que isso é violento você dizer que a pessoa se apresenta por X, você diz que ela é Y. A pessoa diz que é homem, você diz que não, ela é mulher. A pessoa diz que é mulher, não, é homem. Acho que são aspectos que a gente precisa, é novo, eu entendo, a gente tem que se desconstruir, reconstruir, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, em que todos nós reproduzimos em algum momento alguma fala, né, sexista, alguma fala machista, alguma fala homofóbica, mas aí a gente tem que estar num processo de desconstrução para a gente aprender com os erros, né, e ir acertando, e não continuar reproduzindo, não continuar reificando as pessoas, dizendo que as pessoas são o que elas não são, né, as pessoas não têm direito de ser o que são, só nós, pessoas cis, temos direito de ser o que nós achamos que nós somos. Eu acho isso de uma extrema violência, e acho que a gente não deve naturalizar de forma alguma essas formas de violência. O público trans, né, a população trans é a que mais sofre desemprego no mundo inteiro, principalmente no Brasil, é uma das que mais é assassinada. A média de vida de 35 anos, a média de vida de uma pessoa trans é 35 anos, por assassinato, mas essa não é falta de assistência de saúde. Pois é, mas essa não é a única forma de violência, né? A falta de serviços, a expulsão da escola é violência, a falta de acesso ao serviço de saúde é violência, a não possibilidade de utilizar o nome que a pessoa quer ter é violência, a não aceitação da identidade de gênero da pessoa é violência. Não é só você matar a pessoa, não é só você matar o corpo físico, né? Quando você mata os sonhos das pessoas, os desejos das pessoas, quando você viola os direitos sociais das pessoas, isso também é violência. E se serve quando a gente vai falar de racismo, se serve quando a gente vai falar de feminicídio, também serve para a gente falar sobre transexualidade, né? Para a gente falar da população trans. Não dá para a gente esconder e jogar para debaixo do tapete e fazer de conta que isso não existe. Eu fiquei muito perplexa em ver, né, em 2021, essas reiteradas proposições violentas, porque apesar de ter florzinhos e emojis no final, para mim é uma forma de violência. Mônica, isso cabe uma reflexão muito grande para todas as instituições religiosas. A gente não está considerando, sabe o quê? A pessoa humana. Sim. A gente está considerando o homem e a mulher. Qualquer algo que fuja desse padrão, ele não pode, ele não tem o direito de pertencer àquele lugar. Eu já tive uma oportunidade de atender uma pessoa trans que o sonho dela, sabe qual era? Entrar na igreja e orar e receber a hóstia. Só que ela mesma, ela dizia que ela não tinha dignidade para poder se ajoelhar na igreja, porque o padre falou para ela que ela não era gente. A gente não faz dimensão desse sofrimento. A gente, cisgêneros, a gente não faz dimensão desse sofrimento. Enquanto nós, homossexuais, estamos brigando pelo direito de casamento, que alguns países já conseguiram de adotar, eles estão lutando, os transexuais, pelo direito de ter nome, de serem reconhecidos como pessoa humana. A gente não tem dimensão do que é isso. Porque se eles sentarem num salão espírita, eu te dou toda a certeza, sabe como que vai ficar as pessoas olhando para ele? Todo mundo vai ficar virando assim. E se derem oportunidade, as pessoas vão se afastar. Sim. Vão se afastar. O interessante
eu acho que o grande problema não é ter o preconceito, porque todos nós temos nossos preconceitos, sejamos racistas, sejamos machistas, sejamos transfóbicos. O problema, acho que o grande valor é eu reconhecer que eu tenho preconceito e eu desconstruir esse preconceito, né? Porque não existe ninguém perfeito de falar, nós estamos livres de todos os preconceitos. Mentira, essa pessoa está fora da realidade. Todos nós temos os nossos preconceitos. A questão é saber identificar e saber como desconstruir. E o primeiro passo, seja negro, seja mulher, seja trans, seja gay, são pessoas. Se eu não respeito a pessoa humana, acabou. Eu não vou respeitar mais ninguém. Eu não respeito nem a mim próprio, porque eu não tenho respeito à pessoa humana. Quando a gente vai ver lá no livro dos espíritos, ele pergunta sobre sexo, os espíritos respondem, o sexo vai além do que vocês podem imaginar. Vocês não têm compreensão, vocês não têm entendimento para compreenderem o que é sexo. Então, a gente falar da transfeminidade, da transmasculinidade, nada mais do que a gente respeitar a pessoa humana no direito que ela quer se apresentar. O movimento que teve a Natura de usar o Tami como apresentação, como figura de pai, né? E isso ser motivo de deboche, e ouvir muita pessoa espírita indo contra, porque aí reproduz a família tradicional brasileira, né? O homem cisgênero, a mulher cisgênero, que tem sua filhinha, aquela família de margarina, aquela família perfeita. No momento que entra o trans, né? A transpaternidade, a transfeminilidade, isso tudo vai por água abaixo, porque a gente vai ter que transcender e entender o que é espírito. Porque o corpo, a gente não está entendendo nada. Na verdade, a gente não está conseguindo entender nada. E uma coisa muito importante quando a gente fala de identidade de gênero, existe outro debate muito grande, que é a expressão de gênero. Para confundir mais, né? Vamos dizer que a pessoa é um homem cisgênero, homossexual, só que ele é efeminado. Ele não sente necessidade de mudar de sexo. Ele não sente necessidade de se apresentar como mulher, mas ele é extremamente feminino. A expressão de gênero dele é feminina. Aí é onde muitos espíritos e muitas pessoas falam assim, a pessoa pode ser viado, mas tem que se dar o respeito. Esse mais, eu já corto o assunto ali. A fulana pode ser sapatão, mas esse mais é o quê? Tem que respeitar o padrão da sociedade. E quem determina o padrão da sociedade? Qual é o problema dela ser masculinizada? A expressão de gênero dela é masculina, que não tem nada a ver com a identidade de gênero. Ela está feliz com o corpo dela, ela está satisfeita com a mama dela, ela está satisfeita com a vagina dela. Só que a maneira que ela se expressa na sociedade é masculinizada. As roupas. É importante a gente diferenciar identidade de gênero e expressão de gênero. Identidade é o que eu sou. E é muito importante também a gente dizer que essas classificações não é feita por ninguém. É a pessoa que vai chegar e vai dizer: eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou homem, mas gosto de me vestir de roupa apertada. As roupas ditas que são de mulheres. Também tem essa história, né? Quem diz que a roupa é de mulher, quem diz que a roupa é de homem?
né? Então, isso para a gente é um quebra de paradigma muito grande. A gente vive num mundo muito limitado, então a gente precisa quebrar a barreira para poder atender e cuidar da pessoa humana. A gente precisa ainda ultrapassar esses preconceitos todos, porque a pessoa se diz identidade de gênero, ela é feminina. Vamos lá. Nasceu com sexo masculino, ela é mulher, então a identidade de gênero dela é feminina, ela se apresenta socialmente, né? Ela se construiu socialmente como mulher e ela gosta de homem. Essa mulher é heterossexual ou é homossexual? Deu nó na cabeça de vocês? Essa pessoa, ela é heterossexual, porque ela se atrai pelo sexo diferente do que ela é. Se a pessoa nasce com a genitália feminina e essa pessoa se apresenta, se constrói como homem, e o prazer sexual dele está em ter uma outra mulher, ela é heterossexual. Então, a sexualidade, gente, é o final da linha. Geralmente, as pessoas querem discutir gay, lésbica, no início, e está errado. Primeiro, eu tenho que entender o sexo, primeiro eu tenho que entender a identidade do gênero, para depois eu estudar a sexualidade humana. Porque a sexualidade humana pode ser independente se é trans ou cis. Né? Se você se apresenta como mulher e gosta de homem, a sua sexualidade é o quê? Hétero. Se eu sou homem e o meu prazer está em estar com outro homem, eu sou homossexual. E a bissexualidade, gente, é muito mal vista. Geralmente, a bissexualidade sempre é vista como uma pessoa promíscua. E isso é um grande erro. A bissexualidade é pessoas que não se limitam a homem e a mulher. Hoje ela se apaixona pelo homem e ela vai ficar com o homem. Não quer dizer que ela vai sair traindo. O conceito de adultério, gente, adúltero é questão de caráter e não de sexualidade. Tá? Eu sempre digo isso para minhas pacientes, porque eu tenho paciente que precisa usar creme vaginal por 10 dias. E elas chegam para mim e falam assim: Tiago, eu não posso usar esse tratamento porque se eu não fizer sexo com meu marido, ele vai trair, ele vai procurar a mulher fora. E eu falei assim, então você tem que repensar que marido é esse, porque adultério não é questão de sexo, é questão de caráter. Se ele não sabe respeitar a companheira que precisa fazer um tratamento com creme transvaginal por 10 dias, que companheiro é esse? Adultério é uma questão de personalidade. Não é questão de ter ou não ter sexo. Todo mundo associa sexualidade ao ato sexual. Não. O que define uma pessoa ser homo, hétero ou bi é a atração que ele tem. Agora, as maneiras de se satisfazer sexualmente, existem mil e uma maneiras. Que a sexualidade clínica está aí para poder acompanhar todo esse processo. Tá certo? Quando você estava citando... Não, para mim foi ótimo. Quando você estava falando do exemplo aí, eu lembrei de um filme que eu gosto muito, inclusive uma pessoa até me indicou ele de novo, mas eu já tinha visto. Se chama Elvis e Madonna, não sei se você conhece. É um filme brasileiro que mostra a relação de uma mulher trans com um homem trans.
Então, assim, dá um nó na cabeça do telespectador, mas é um filme muito bom. Eu acho que ele contribui muito para a gente desconstruir esses preconceitos, né? Para a gente trabalhar essas ideias, né, que estão colocadas na sociedade hoje e que ajuda a gente a limpar a nossa mente para poder entender melhor tudo isso, né? E acho complicado, como você também falou, e eu vou só retificar o que você disse, né? Que é difícil a gente não ter espíritas que não consigam fazer essa compreensão, né? Porque aí a gente está limitando simplesmente a existência ao corpo material, né? A gente não está entendendo os elementos que transcendem a essa materialidade do corpo físico. E eu acho que aí é uma reprodução das nossas relações sociais mesmo, né? A gente não tá se permitindo descobrir novas possibilidades de conhecimentos que estão colocados e descobrir dentro do próprio espiritismo, né, novas ideias para iluminar a sociedade hoje, né, para iluminar nossas ideias, para limpar nossas ideias. Eu acho que a gente está preso porque a estrutura social realmente ela amarra a gente, ela nos prende e a gente não consegue se livrar delas, porque a gente também precisa fazer um esforço grande, né? E eu gostaria de dizer também ainda sobre a transfobia, porque realmente fiquei impactada com isso, né? Se a gente viveu em 2020 várias coisas assim, difíceis e impactantes, né? Mas isso foi uma coisa muito debatida. Nós tivemos um movimento enorme nos Estados Unidos, nós tivemos movimentos aqui também no Brasil, que discutiu a questão do racismo, né? E hoje, se uma pessoa diz para outra, macaco, é racismo. Ninguém questiona. Isso é racismo. Se uma pessoa chama a outra de gay, de boiolinha, de florzinha, de qualquer coisa nesse sentido, é homossexualidade. Não é reconhecido ainda como a questão do racismo. O racismo, as pessoas entendem que é racismo, ou grande parte das pessoas entendem. Mas quando a gente vai tratar da questão da homofobia e da transfobia, as pessoas têm resistência ainda a aceitar, né? O que tem a pessoa? Só uma frase. Por que eu não posso dizer que é? Por que eu não posso falar que é isso mesmo, né? Eu acho que isso mostra a necessidade de que a gente debata mais o assunto, de que a gente trate mais do assunto, de que a gente aborde mais essas ideias para poder ir vencendo paulatinamente, né, esses preconceitos que nós teremos e vamos ter, a gente vai continuar reproduzindo, mas acho que estar aberto para poder desconstruir é importante, né, e reconhecer, não é diminuir, não é porque é uma frase que não é transfobia, não é porque é uma frase que não é violência, não é porque é uma frase que não machuca. Eu acho que, assim como para a população negra, para nós mulheres, é difícil ouvir certas frases, é difícil ser colocado em determinados lugares, para a população trans também, gente. Vamos ter um pouco de empatia, vamos ter um pouco de pensamento crítico para lidar com essas questões, né? Quando tem uma pessoa aqui que eu não sei o nome, porque está tudo Facebook user, ela está falando da Butler, né? Butler não foi a primeira a tratar sobre gênero. Os grandes primeiros estudos foi na perspectiva histórica, tá? É um artigo que eu tenho guardado a 7 chaves porque não se reproduz mais. Mas a Butler ela reconhece as limitações que ela escreve no livro Problema de Gênero, e ela discute nesse livro aqui, ó, parece uma Bíblia, os corpos que importam, e ela vai complementar a teoria queer e ela vai desconstruir essa questão binômia, né, essa dicotomia macho, fêmea, né, que não é simples, que não é que não é fácil, é uma complexidade que exige para a gente bastante conhecimento. Quando também amo Judite, não tem como não gostar, né? A gente lê Judite de uma forma inicial,
e daqui a pouco a gente volta, e a gente associa Pierre Bourdieu, e a gente vai para Foucault, e a gente vai utilizando outros autores, e depois a gente consegue voltar a Simone de Beauvoir e começa a entender um pouco do que ela já estava falando, né? Quando a gente fala da transfobia, gente, isso é muito grave dentro do meio espírita. Muita gente tradicional na casa espírita falam que a gente, né, de esquerda, progressista, não entendem nem o que é comunismo, não entendem nem o que é socialismo, onde Leon Denis já discutia, tem Leon Denis socialismo, né? Ele já defendia essa ideia, essa igualdade, esse respeito para todos. Quem me disser que a transfobia ela não existe na casa espírita, é uma situação que vai ter que ser muito bem estudada, sabe por quê? A homofobia ela é bem existente. Eu vim de uma casa espírita, não vou falar nome, não vou citar pessoas, que eu acho que não vem em caso, Sim. que a pessoa chegou e falou para mim assim, você é médium muito antigo da casa, só que mediante a faculdade, a posicionamento, a militância, fui me posicionando na vida, né? Tem um autor argentino que diz que ser viado é um ato político, deixou de ser pejorativo, né? E sim uma luta. E a gente ter esse respeito, né? LGBTfobia e principalmente o racismo, né? São crimes equiparados, tá? Né? Não é isso? LGBTfobia é um crime equiparado ao racismo. Eles dois são, a nível de esfera criminal, eles são iguais. Mas na casa espírita, quando chega uma pessoa trans para o atendimento fraterno, como que será a abordagem dessa pessoa por um médium? A pessoa vai dizer para ela que ela está seguindo o caminho errado, já que ela nasceu no corpo masculino e ela tinha que passar pela prova masculina? Como que é esse processo? Né? Como que existe textos que a gente não vai encontrar em Kardec? Pelo contrário, Kardec encontra muita consolação no que se diz a pessoa humana, e ele é um dos primeiros a dizer que a gente não compreende o que é sexo, e quiçá espírito. Tem textos de Joana, tem textos de Emmanuel, não naturalizando, ele vem principalmente Emmanuel. Qual é o grande problema da casa espírita, né? Eu junto com um grupo de LGBTs espíritas, a gente veio fazendo alguns estudos. Emmanuel traz alguns casos excepcionais, ele não generaliza. Ele fala que aquela pessoa, naquela situação, deveria resistir, mas ele não diz que são todas as pessoas. Aí o que o espírita faz? Pega aquele caso, que é micro, e joga para o macro. Né? Tem texto da Joana, tudo bem que Joana de Ângeles é extremamente junguiana, né? Quem é da psicologia vai entender isso melhor. Ela mostra o quanto que esse processo ele é saudável para a transição desse espírito, porque o quanto que é sofrido para ele essa mudança e ele se apresentar dessa forma é saudável. E quem somos nós na casa espírita para distinguir quem é homem e quem é mulher? Aí chega uma pessoa trans na casa espírita, ela vai frequentar qual banheiro?
uma transmulher? Banheiro feminino. Você acha que todo mundo vai se sentir confortável para ela frequentar o banheiro feminino? A vontade que eu tenho de falar é: você não está confortável, querida? Segura o xixi e faz em casa. Mas é uma situação que tem que ser, uma construção tem que ser coletiva, né? A casa espírita, ela tem que preparar os médiuns, os oradores, para não ficarem falando besteiras, porque muitas das vezes o que o orador fala parece que é lei. Não, mas o orador fulano de tal disse, e o que tem o orador falando besteira por aí não está no gibi. E o orador que cobra, né? A gente tem um espírita que é o Andrei Moreira, ele vem estudando bastante a questão LGBT, né? A transexualidade, e ele traz vários casos mostrando, né, o Gibson, né, ele foi do Centro Espírita Leon Denis, ele fala da homossexualidade e ele questiona, né, essa questão binária, desconstruir esse binário, porque com toda certeza, eu digo para vocês, hoje a doutrina espírita ela é cis, heteronormativa. E desconstruir esse processo cis, heteronormativo é um exercício que cada um de nós vamos fazendo ao abraçar uma pessoa trans, mas não vamos abraçar tipo, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, tá vendo? Eu estou abraçando uma travesti, parece que está abraçando um doente. Não, é abraçar naturalmente, como se estivesse abraçando uma outra pessoa qualquer, porque ela é uma pessoa. Com quem ela dorme, o que ela tem dentro da calça, dentro da saia, não nos interessa. O que interessa é como ela se apresenta. Né? Ela é Eu acho que a melhor forma de abraçar, de acolher é essa. É aceitar a pessoa como ela é. Sem procurar justificativas para o que ela é e sem julgamentos, né? Aceitar a pessoa. Como a gente gosta de ser aceito, né? Como nós somos aceitos. Ninguém pergunta por que você é trans, por que você é cis, né? Por que você é hétero, por que você está espiando por ser cis e por ser hétero, né? Ninguém faz essa pergunta. Então, por que a gente tem que fazer o movimento contrário de perguntar isso também, ou de ficar investigando nesse sentido, né? O Elton colocou uma pergunta acho que no privado, eu já estou meio embaralhada aqui com os canais, mas eu acho que é extremamente cis heteronormativo, onde que mulher tem aquele papel de dona de casa, de mãe, que não pode reclamar, é obrigação dela cuidar do filho. O marido ele pode chegar em casa e tomar aquela posição de não preciso cuidar, não tem que lavar a louça. Não, o filho são dos dois. A obrigação de ir na escola, de ir para a reunião, são dos dois. Mas a gente vem de uma cultura, né? E acaba que a doutrina espírita reproduz um pouco disso, e até muito, que a mulher ela tem que passar por isso, muitas vezes calada. E digo para vocês, mulher só tem que ter relação sexual quando ela quer. Se ela não quiser, é estupro. Alô? É estupro. Relação sexual sem consentimento é estupro. Ela não tem que ter relação sexual para agradar marido. E eu acho que... e aí eu retomo o debate anterior, porque eu acho que as coisas estão conectadas, né? Às vezes a gente não percebe o tanto que a gente reproduz o nosso próprio machismo. Essa pergunta, ela expressa bem isso, né? Quando eu digo, por exemplo, que é mulher quem tem útero, eu estou dizendo que é mulher a pessoa que serve para a reprodução apenas. O papel social da mulher na sociedade
é reprodutivo, é apenas reproduzir, ser mãe e cuidar. E eu acho que é essa a pergunta, a gente precisa começar a pensar nisso, e até que ponto esses livros, sejam eles livros históricos, livros mediúnicos, seja lá de que origem for, o tanto que isso reproduz de machismo, de patriarcado, o quanto isso reproduz de ideologia, porque não é para ser assim, eu não sou só um útero, inclusive eu tenho 2 filhos, um filho, a minha filha mais velha, ela precisou do meu útero para nascer, o outro filho não passou pelo meu útero, e eu não sou menos mãe porque ele não passou pelo meu útero. Além disso, se eu quisesse não ter filhos, eu poderia não ter filhos, e isso não me tornaria menos mulher por não ter filhos. Essa é uma escolha, né? Então, eu acho que quando a gente reduz o debate a isso, a gente não consegue ver que nós estamos, na verdade, reproduzindo as estruturas machistas e patriarcais que reforçam que o lugar da mulher é no processo de reprodução, que é no cuidado da casa, que é no cuidado das coisas. Nada contra, tá? Eu acho que mulheres que querem executar apenas os serviços domésticos, que quer ficar apenas em casa, eu acho que tranquilo, é uma opção da pessoa, eu acho que é escolha dela. Se é escolha, é escolha, eu quero isso. Agora, ela não pode ser obrigada a isso, ela não pode ser obrigada a ocupar esse lugar só porque a sociedade quer, só porque o marido quer, só porque a família quer. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir esse pensamento, né? Nós somos mais do que útero, nós somos mais do que ciclo menstrual, nós somos seres complexos, e que, inclusive, muitas de nós, muitas cis, não têm útero, seja lá por que N razões, né, que podem acontecer no desenrolar da vida, né, e isso não nos faz, e curioso isso, eu tenho uma parente que eu não vou identificar, porque eu não sei se ela gostaria de ser exposta, ela teve um problema no útero, quando ela já estava com uns 30 e poucos anos, ela teve que tirar, e o meu avô, que já desencarnou, ele fez uma fala que reproduz um pouco isso, né, ele disse assim, que pena, né, agora você não é mais uma mulher de verdade. É lógico que ele é um senhor, quando ele morreu, quando ele disse isso, estava bem perto, ele tinha uns 80 e poucos anos, né? Reproduziu o pensamento da época dele, mas é bem isso, né? Dizer, se você não tem mais útero, você não serve para mais nada, você não pode procriar. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas questões, a gente precisa debater sobre isso, né? Nós não somos só isso. E a mulher, respondendo a questão, a mulher, ela é livre para ser, se ela quiser, a pessoa do lar, mas ela também tem que ser livre para ser não mãe, se ela quiser, para não casar, se ela quiser, para seguir simplesmente a carreira profissional, se ela quiser. É por isso que o feminismo existe, para defender o direito de que as mulheres sejam o que elas quiserem ser. Equidade, né? Porque igualdade não vão ser jamais, porque mulher é mulher, homem é homem, mas ter equidade de direito, né? Ter equiparados. Quando a gente está falando dessa questão de diferença, como que uma pessoa trans chega numa casa espírita, ela é mal acolhida? Essa pessoa vai ficar na casa? Não vai. Se ela não tem um acolhimento adequado, acolhimento que se fala tanto em amor, que se fala tanto em abraço agora não, que é época de Covid não pode abraçar. Se fala tanto em ter carinho. Se eu trato uma pessoa dessa maneira estranha, ela não volta mais na casa. Porque qual a credibilidade de ensinamento, de amor que aquela casa tem, se aquela casa não respeita ninguém? Quando você estava falando dessas pessoas que que não tem útero, né? E são uma mulher, isso é uma questão, uma vivência bem próxima. Tem mulheres que choram bastante porque precisam tirar o útero e elas perguntam, eu não vou ser mais mulher. Existem pessoas não binárias que menstruam. E a identidade, a expressão de gênero da pessoa, uma pessoa é indefinida, como muitos falam. Na verdade, é um grande erro,
A pessoa não binária, ela se identifica com os dois gêneros. Aí chega uma pessoa e fala assim, essa pessoa não é mulher. Como assim não é mulher? Não é mulher porque ela não está menstruando, ou uma pessoa trans, né? Quem tem manel-vagina não vai menstruar. E por isso não a torna mulher. Aí eu vou voltar àquela fala no início. A gente pode ter debatido várias coisas, mas o que é importante, né, ficar. A nossa anatomia não define quem nós somos. A anatomia corpórea não define nossos gêneros. Quem define nossos gêneros somos nós, né? Esse processo do feminismo é um processo que requer luta, que precisa de rede de apoio. Ainda no século XXI, a mulher que não tem filho, ela é considerada incompleta. E ela tem que e a sociedade precisa entender que maternidade é opção. É opção, não é uma obrigação da mulher como era vista antigamente. E antigamente que eu estou falando, gente, é de 40, 30, 50 anos atrás. A mulher que não tivesse filho, ela era considerada incompleta, ela estava errada, né? E hoje a gente se depara com uma outra realidade. A mulher, ela estuda, ela usa anticoncepcional hormonal cedo, ela quer encontrar, se ela for heterossexual, né? Ela quer encontrar o marido, ela quer arrumar o bom emprego e ela quer ter a sua casa. Quando se isso tudo der certo, essa mulher está com quantos anos? Bota uns 35, né? Se isso tudo der certo, assim, ó, cravadinho. Aí ela começa a descobrir que ela tem a síndrome da falência ovariana. O corpo biológico não respeita o social. Então, nós, da área da saúde, nós temos que educar as mulheres a ter a maneira de preservar os órgãos genitais para ela poder engravidar ao momento que ela quiser. Aí vem a igreja, tá? Não estou querendo falar mal da igreja, mas falando, dizer que o DIU é abortivo. O DIU não é abortivo. E eu já vi gente na casa espírita dizer que DIU é abortivo. Não é abortivo. E o DIU é o melhor método anticoncepcional do mundo. E o Brasil não utiliza. O hormônio é um veneno para a mulher. Causa trombose, causa alteração de mama. E o DIU de prata e o DIU de cobre, ele consegue preservar os ovários. Quando a mulher quiser engravidar, é só puxar o DIU e o ovário está saudável. Alguém deu opção para essa mulher disso lá na adolescência? Não. Porque o que aconteceu faz um movimento de igual nazismo. Eu vejo isso igual nazismo. Esteriliza a mulher. Vamos fazer um movimento de esterilização da mulher. A esterilização, usa o cartão. Faz um processo de esterilização em massa. A mulher não tem opção. Toma hormônio, e falam logo assim, uso de 3 meses para ela não ter problema de ter falha, de tomar a pílula errada. Alguém deu a opção do DIU para ela ou ensinou o DIU corretamente? Porque se alguém ensina para ela que o DIU é abortivo e ela é contra o aborto, qual é a posição da mulher? Ela vai ter medo, e é natural. Olha como que a saúde precisa também dessa reconstrução, né? É onde a saúde, aí eu vou puxar pro Elton ouvir, é onde a saúde tem um compromisso com a população de ensinar a ter grupos de saúde
não só com a população de rua, e sim com todos, ensinar saúde de uma maneira científica, livre de preconceitos. E esse processo, gente, livre de misoginia, livre de transfobia, livre de homofobia, é um processo que é uma discussão longa, são teóricos que a gente tem, né? Se eu for mostrar a quantidade de livros de teóricos disso, é enorme, porque a gente precisa entender os movimentos. Por que eu sou extremamente grato às trans? Sabe por quê? Nós, gays, eu, gay, se hoje eu estou aqui falando para vocês abertamente, é porque lá no passado, né, todo mundo acha que o grande movimento foi em Stonewall, né, em Nova York, que não foi, tá? Aquilo ali foi uma mera... existe um movimento bem histórico, bem pesado antes. Stonewall só foi aquela coisa de pluma, né, que foi televisionada. Mas quem deram os corpos, a luta, os corpos para apanharem, os corpos para serem presos, foram as travestis. Os gays não tiveram essas coragens. Foram as trans que foram à luta em busca de igualdade, de falar assim, nós existimos e nós queremos direitos. E foram elas que brigaram por nós. Aí olha como que o movimento é contra a mulher. As trans foram à luta, aí existiu um movimento gay, branco, igual a primeira onda feminista. A primeira onda feminista é um movimento esbranquiçado, né? Não sei se aí você me corrige, não sei se foi o segundo ou terceira onda que veio enegrecer o movimento feminista, mas quando vem falar do gay, só se referia ao homem. E a mulher, nesse processo, ela se apagou. O que as mulheres fizeram? Elas assumiram um papel de lésbica. Por isso que eu gosto, e eu uso o nome mesmo, é lésbica, porque isso traz identidade feminina à sexualidade delas. Porque quem se apropriou do termo gay foi o homem da classe média. Teve até uma companheira que falou da cis-heteronormatividade classicista da casa espírita. Concordo plenamente. Tá? E eu digo para vocês, uma criança que estuda em uma classe onde só tenha branco, ela está sendo educada de forma racista. E numa casa espírita que não tenha negro, é racista. Por que não tem negro? Por que não tem gay? Por que não tem travesti? Por que não tem trans? Por que não tem gay espalhafatoso? Porque ser espalhafatoso é o problema? Por que não tem lésbica com uma expressão feminina, uma expressão de gênero masculinizada? Isso é contra a honra? Ou vamos continuar respeitando a família tradicional brasileira? Só para a gente encerrar, tá, o Elton, que eu já perdi a noção de tempo. Você, Mônica, vê se você concorda comigo. Eu estava num estudo e uma antropóloga, né, que eu sou apaixonado por ela, junto com um psicólogo, eles estavam discutindo por que o casal gay fala muito em poliamor, em relacionamento não monogâmico. E ela traz uma análise que eu nunca parei para pensar. Ela simplesmente trouxe para a gente a seguinte reflexão. Ela falou assim, foi a percepção dela que me trouxe uma reflexão, tá? Não li nada sobre, eu preciso me aprofundar, mas acho que vale a pena a gente dividir. Ela falou assim, o relacionamento gay é a evolução do relacionamento humano. Aquilo ali eu parei para ouvir, aquilo ali já me chocou.
Aí ela falou, sabe por quê? O gay tem a consciência do relacionamento, dos dois sentarem e conversarem, de abrirem a relação ou não, para o outro ter o direito de continuar numa relação não monogâmica ou não, porque o casal hétero sempre foi, a mulher sempre foi traída desde a sua existência e ela sempre foi calada, porque ela foi educada para não ver o adultério do marido, porque o adultério sempre, a relação não monogâmica sempre existiu para o homem, e a mulher tinha que ficar o quê? Calada, porque ela tinha que agradar ao marido. Então, no momento que os dois conversam sobre isso, ela entende que é uma evolução do relacionamento homoafetivo. De tipo assim, você concorda? Não, não concordo. Então, a gente vai acabar o relacionamento aqui, para ninguém se machucar. E não fingir que está acontecendo como na década de 20, como no Império, como até hoje, né? O homem trai, só que o feminismo está trazendo um posicionamento para a mulher diferente, só que a mulher está pagando um preço muito alto, ela está pagando o preço com a vida, com o feminicídio. Porque toda vez que a mulher vai se impor com um marido desse, o que ele faz? Agride. Porque ele entende que a mulher não pode questionar o adultério dele. E a casa espírita fecha os olhos para isso, vai alimentar uma relação cis-heteronormativa. Isso é uma relação cis-heteronormativa. Então, é muito sério. E quando a gente fala, gente, para vocês terem noção, eu não sei quantos gays, lésbicas tem aqui no grupo, depois eu gostaria de saber, viu, o Elton? Até para a gente poder continuar conversando, todo o nosso governo, ele nega tanto a LGBTfobia, que todos os dados que nós temos de mortalidade de LGBTfobia no Brasil, ele é extraoficial. Ele é dado pelo Grupo Gay da Bahia. É um grupo histórico, tá? É um grupo bem grande que mapeia o Brasil todo, porque o Ministério da Saúde, eles não têm esses dados. E se ele não importa para esses dados, para ele não interessa ter uma política pública. Não existe. Não existe. Olha a gravidade do que é isso. Aí vem a igreja evangélica querer tirar no Supremo o LGBT, a LGBTfobia, tirar como crime, alegando que é liberdade de expressão religiosa, ou alimentar o ódio do LGBT. Para aquele pastor ir para a televisão ficar chamando o outro de viado, isso é liberdade de expressão ou é discurso de ódio? Aí você tocou num ponto importantíssimo para mim, Tiago, que é quando a gente reforça, a gente alega, mas as pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas podem ter opinião. Quando se trata de racismo, de machismo, de feminicídio, de LGBTfobia, de transfobia, não tem opinião, não tem opinião. A gente tem que entender os processos, exatamente. E você não tem liberdade para ter discurso de ódio, ponto. Não é uma questão de opinião. Você não está escolhendo o sabor da pizza, o sabor do sorvete. Você está fazendo um discurso de ódio. Pode ser não intencional? Pode, eu acredito que sim. Eu acredito que existam pessoas que reproduzam sem intenção. Mas está fazendo, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu queria só dizer, não sei se você concluiu, eu queria deixar aqui indicar 2 livros que eu gosto muito, que eu acho que é legal. Um é de uma autora que eu gosto bastante, que é a Eliette Safiotti, e ela é uma pesquisadora que debate muito patriarcado, gênero, mas eu gosto muito desse aqui, A Mulher na Sociedade de Classes, fascinante. E esse daqui, que é um livrinho muito bacana de ler, o livrinho não é porque ele é pequeno, não, é porque ele é fino e é muito gostoso de ler, que é Feminismo para os 99%.
Eu acho que vale a pena ler, porque existem outras possibilidades de feminismo para além daqueles que estão reforçando discurso de ódio com relação à população trans. Então, existe outros feminismos, não existe só um. Então, isso aqui é uma forma da gente estudar, da gente aprender, da gente crescer e fortalecer. E eu gostaria muito de responder a pergunta que o Elton deixou, a primeira, sobre a misoginia. Eu não quero ir embora sem responder essa pergunta, porque, para mim, também é uma coisa cara. Inclusive, eu comprei essa guerra com relação a esse debate, né, sobre a transfobia, porque eu acho que algumas pessoas ficaram encurraladas, né? Eu não posso debater com a pessoa que está colocando ponto porque a pessoa é mulher. Isso não é misoginia, gente. Misoginia é ódio, é discurso de ódio. Bolsonaro é misógino. Bolsonaro quer acabar com as mulheres, né? Bolsonaro é a expressão da misoginia. Mas a pessoa divergir de outra pessoa, por exemplo, Tiago, eu manifesto alguma ideia e o Tiago discorda de mim. O fato dele discordar de mim não caracteriza a misoginia. Né? Vamos pensar, por exemplo, na situação da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff foi presidente, passou pelo processo de impeachment, existem vários debates controversos sobre isso, eu tenho a minha opinião, mas algumas pessoas divergiram da proposta econômica da Dilma, da proposta de política social da Dilma, e tá beleza. Algumas pessoas foram misóginas, algumas pessoas fizeram adesivos com a Dilma com as pernas abertas, né? Um lugar onde você insere a mangueira, chamar ela de burra, chamar ela de... Divergir democracia, né? Divergir democracia. Exatamente. E a gente pode divergir sendo um homem e uma mulher, cis ou trans. A gente não é proibido divergir porque a gente tem... somos cis ou trans, somos homens ou mulheres, né? A gente pode e deve. Agora, a gente não pode ofender, a gente não pode cair no discurso que algumas pessoas caíram, por exemplo, com relação à Dilma. Eu posso discordar dela e eu tinha muitos pontos de discordância com a Dilma, não os mesmos que muitos têm por aí. Mas isso não me dá o direito de ofendê-la pelo fato de ela ser mulher. Isso não me dá o direito de silenciá-la, de fazer tudo aquilo que a gente viu em 2016, 2015, 2016. Então, acho que a gente precisa diferenciar essas questões, né? Senão a gente sufoca também, a gente não pode mais dialogar. Lógico que existe na sociedade brasileira, ela é extremamente patriarcal, né? A casa espírita é um espaço também patriarcal, onde poucas mulheres têm espaço de liderança, poucas mulheres têm espaço para falar, poucas mulheres têm espaço para colocar as suas demandas e as suas necessidades, mas a gente precisa ser justo, a gente precisa separar as instâncias das coisas, né? Senão a gente também está incorrendo no discurso de ódio, a gente está esvaziando as pautas que precisam ser debatidas, e estamos colocando em pauta assuntos pessoais, a gente está tirando a perspectiva política do debate e a gente está personalizando o debate. E eu acho que aqui a gente precisa politizar o debate. A gente precisa dizer por que transfobia não é legal, por que transfobia é crime, por que misoginia não é legal, por que misoginia é crime também, né? Em vários aspectos, inclusive o feminicídio é. Então, eu acho que é isso. É possível fazer, sim. É possível a gente debater sobre transfobia no meio espírita e esquerda sem misoginia. É possível. E nem tudo que se faz, nem toda divergência é misoginia. Desculpa. Acho que vale a pena, Mônica, a gente lançar uma proposta no Brasil. Quem souber de uma casa espírita... Eu conheço uma casa espírita de um querido, de Guilherme, tá? É um queridão, ele é gay, ele estuda, ele faz parte do estudo. Eu não sei se na casa dele tem trans, mas, assim, trabalha com a homossexualidade e a transexualidade de uma forma muito natural dentro da doutrina espírita. É a única casa que eu conheço. Eu acho que vale a pena a gente trazer à tona as casas espíritas que têm as pessoas trans. Bacana. E essas casas espíritas têm que dar visibilidade, porque elas têm que ser exemplos. E um livro como... Já que você mostrou algum livro, eu me senti à vontade, sem ser espírita, A Criação do Patriarcado. Ela traz a história, desde o início, cada história assim, de uma mulher. É um livro fantástico, é um livro gostoso de ler, e você vai entendendo como se criou cada laço que a mulher foi se entrelaçando e foi se enrolando, entrelaçando não, foi se embolando literalmente
nessa sociedade patriarcal, né? Já diferente, quem defende muito feminismo, para Simone de Beauvoir, já não usa o conceito de patriarcal, ela já usa o conceito de sociedade falocêntrica, né? Ela já tem essa postura de sociedade falocêntrica, né? Enfim, eu acho que a gente trouxe uma discussão, queria ter discutido mais com o pessoal, mas a gente ficou entre nós. Agradeço a oportunidade de todos, tá? Mônica, um prazer estar debatendo com você. Eu adorei discutir com você. Você é muito educada, mais educada do que eu para intervir. mas a gente trabalha na mesma sintonia, no mesmo jeito mesmo, um complementando o outro. Agora, passo a palavra para você e não sei se o Elton vai fechar. Enquanto o Elton entra, né, eu também gostaria de agradecer o convite que o Elton nos fez, agradecer a oportunidade de te conhecer, de debater, assim, para mim foi um primor, né, foi a melhor hora do dia hoje, foi esse debate que nós fizemos aqui, muito bom mesmo, fico feliz e gostei muito da sua sugestão, da gente fortalecer as instituições que estão também fortalecendo essas atividades, as pessoas, né? Eu acho que a pessoa humana, independente de qualquer outra coisa. A pessoa humana, eu acho que isso é muito bacana, que às vezes a gente está sempre só falando do que não tem, né? Vamos começar a mostrar também o que tem, o que tem experiências, deve ter, né? Experiências positivas, instituições que estão fazendo um movimento bacana, um debate legal, que estão construindo. Eu acho que isso é bom, isso ajuda a nos fortalecer também, dar aquele calorzinho no coração da gente. E a religião fala tanto em humanidade, a humanidade é isso, né? É tratar da pessoa humana. E a gente está se perdendo completamente nisso, né? Humanidade, que tanta gente fala, que tanto a gente se prega, e é cuidar da pessoa humana. Elton, cadê tu? Não estou te ouvindo. Enquanto o Elton fala aí também, é só dizer que eu me apresentei no início e coloquei o coletivo Crítica Espírita, mas eu não falei dele na minha apresentação. Então, eu faço parte do melhor coletivo espírita do Brasil, Coletivo Crítica Espírita. A gente pode ir falando enquanto ele entra de novo. A gente gosta. Pena que eu não consigo falar e ler. Eu também não, tenho muita dificuldade de fazer. Ainda mais que eu estou usando o notebook e o celular, então eu fico meio perdida aqui nas telas. Bacana aqui o que o outro falou sobre colonialidade. Isso é um estudo que fala muito sobre a monogamia, né? É uma estrutura colonial. Isso é bacana e que traz muita questão da escravidão. Tem muita coisa para a gente discutir, né? Trazer os estudos, a ciência para a casa espírita. Verdade. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Que bom, que bom. Eu saí e entrei de novo, não sei o que aconteceu. Gente, foi muito bom, muito obrigado mesmo por aceitarem. Estou falando isso novamente, porque foi muito rico essa nossa conversa de vocês, né? Toda hora que eu ficava, meu Deus, anotar isso aqui, anotar isso. Eu acho que a gente ganhou uma oportunidade de, a partir dessa conversa de vocês, a gente aprofundar esse debate, não só para dentro do grupo, mas para fora também. Então, depois eu vou conversar com vocês, se vocês permitirem, de eu pegar esse vídeo e colocar para fora do grupo também, para, de repente, outras pessoas assistirem, e que as pessoas se sentirem à vontade,
continue colocando suas questões, suas dúvidas, seus apontamentos, né, sugestões, críticas, para a gente aprofundar, porque eu acho que é trocando dessa forma que muitos mitos caem, muitos preconceitos caem, o debate avança, não é ficando calado, né, com a sua opinião, achando que está certo ou achando que está errado, que a coisa vai andar, né? Eu acho que a gente tem que trocar, falar, ouvir, e é enriquecedor isso, né? Então, assim, dentro do Espiritismo para o Povo, que é o grupo que a gente está falando, uma proposta central é não ter tabus, não ter vergonha, não ter medo de falar sobre temas que são tabus na maioria das casas espíritas, infelizmente. Então, aqui, eu acho que a gente deu um pontapé de forma muito, muito boa com vocês aqui na noite de hoje. Então, muito obrigado a todos e todas que assistiram e que assistirão futuramente. E, bom, feliz ano novo e que 2021 seja um ano de muita força, de muita luta, para a gente resistir aí a esses governos e construir uma sociedade mais justa, mais plural, mais fraterna, baseada no amor e menos no capital. Então, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Mônica, e muito obrigado a vocês. Elton, pode falar. Só um minutinho. O Tiago falou, em algum momento da fala dele, mais para o finalzinho, sobre a importância, né, para o movimento LGBT das trans, né, da coragem delas de lutar, da resistência delas, né? Então, eu queria finalizar esse nosso penúltimo dia do ano, esse vídeo que a gente está produzindo aqui, em homenagem a todas as mulheres trans, a todas as mulheres e homens trans que lutaram, que resistiram, algumas que, mesmo resistindo, sucumbiram, mas que elas estão presentes aqui, ó, na nossa ancestralidade, na nossa veia, na nossa luta. Viva todas elas e todos eles. E todes. Mônica, é a nossa responsabilidade enquanto cis, as pessoas trans. A gente tem uma responsabilidade social com a população trans. Isso que fique bastante bem claro para a gente. Independente da nossa sexualidade. Sim. Perfeito. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.